amigos do Estratégia OAB. Estou aqui com uma dica agora de Direito Internacional, de um assunto muito cobrado nas provas anteriores e que aí vamos torcer para também cair nesse exame agora que nós vamos fazer, não é mesmo? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Daniela Menezes e eu já gravei outras dicas aqui, só que do assunto mais importante ainda, que é sobre ética profissional. E agora eu estou falando aqui com vocês de Direito Internacional com o seguinte tema na sua tela: solução pacífica de controvérsias internacionais. Este assunto foi cobrado lá no 11º Exame de Ordem e no 21º Exame de Ordem. Então, coloquei aqui, exemplifiquei dois exemplos aqui, dois exames que cobraram esse assunto. E eu quero falar, gente, com vocês sobre a Corte Internacional de Justiça, da CIJ. E brevemente eu quero apontar aqui com vocês algumas características da Corte Internacional. Na tela comigo, a primeira dica é o quê? Que a Corte Internacional de Justiça tem competência para conhecer de conflitos de natureza internacional. Nós sabemos que no campo de direito internacional, os estados têm soberania, né? Então, para que ele submeta a jurisdição de uma corte, ele tem que ter o quê? Ele tem que reconhecer a jurisdição, tem que fazer parte de um contrato, reconhecer e, obviamente, se submeter àquela corte. Então, veja, se um estado X reconhece o poder de jurisdição de uma Corte Internacional de Justiça, ela vai ter a competência para resolver os seus conflitos. Diferente do que acontece no direito internacional privado, o público, nós temos essa independência, essa soberania dos estados. A segunda característica é falar que a Corte é o principal órgão jurisdicional da ONU. Nós sabemos que a ONU é composta atualmente por quantos juízes? Por 15 juízes, conforme eu coloquei aqui na tela com vocês. Composição de 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e também pelo Conselho de Segurança da ONU. E nós falamos que a Corte é regulada pelo seu próprio estatuto da CIJ. Este estatuto, meus amigos, é interessante nós relembrarmos das condições de princípios que mencionamos ao decorrer do nosso curso completo de Direito Internacional. Por exemplo, nós falamos que são normas primárias e normas secundárias. Normas primárias, princípios, os costumes, também decisões, que tem lá no artigo 38 da CIJ. E avançamos um pouco mais sobre as características. A CIJ tem aí um mandato de cada juiz de 9 anos, permitido sua reeleição e possui a competência tanto consultiva como contenciosa. Foi cobrado no exame da OAB que a CIJ somente tem a competência consultiva. Falso. Contencioso também, quando o Estado ratifica e faz parte e reconhece a jurisdição desta corte. E eu avanço um pouquinho mais com vocês. Vai para mim com a tela. Vai para a tela comigo. A sentença da corte é uma sentença definitiva, inapelável e obrigatória para as partes em litígio. Veja, pessoal, que a sentença ela é definitiva. Se você reconhece essa jurisdição, portanto, aquela sentença, aquela decisão tem efeito para o seu estado e para aquele conflito em si. E o que mais que nós temos? Que o descumprimento dessa sentença acarreta a responsabilidade internacional. Podemos considerar o efeito ergo omnes entre as partes. Se foi aplicado essa decisão, elas entenderam o valor daquela corte, aplique-se então este conhecimento. E para finalizar, mais um ponto. Recomendações ou medidas da carta são de cunho obrigatório e aqui também é cabível um pedido de revisão dessa sentença. Só que aqui o efeito não vai ter erga omnes, ou seja, sem efeito entre as partes. Tem um pedido de consideração e revisão, mas não é efeito porque ela é irrecorrível. E também essa decisão, obviamente, só terá efeito entre as partes que estão envolvidas. Tudo bem, meus amigos? É isso que eu tenho na primeira dica de Direito Internacional. E eu tenho mais uma que depois você vai me encontrar, é só clicar aí no vídeo para ter a segunda dica de Direito Internacional no nosso projeto aqui do Estratégia OAB. Eu sei que nós temos 2 questões na prova, então são 2 dicas que eu estou torcendo para que caia neste exame. Um grande abraço, bons estudos e conte comigo na sua preparação. Até a próxima!